Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero dar o meu testemunho aqui do que o Senhor realizou na minha vida. São tantas graças que Deus já realizou na minha vida, desde criança até na vida adulta, o dia de hoje. Porém, hoje eu quero dar um testemunho que o Senhor realizou na minha vida há pouco mais de um ano. Em outras oportunidades eu quero dar os outros testemunhos, mas hoje em especial, hoje é um dia de muita alegria, hoje é um dia, é outro aniversário meu, vamos dizer assim, que o Senhor me deu a oportunidade da vida. O ano passado, em janeiro de 2019, em janeiro, a minha mãe ia no posto de saúde para consultar que ela não estava se sentindo muito bem. E eu fui com ela no posto, acompanhei ela para ir no posto. E nisso, há uns 5, 6 meses, talvez, digamos assim, que lá para o mês de maio ou antes do ano de 2018, eu comecei a sentir não é bem uma dor, é um queimor no flanco. Flanco, eu nem sabia o que era flanco. O médico falou para mim que era o flanco. O flanco é que entre a costela e a boca do estômago, essa parte mole aqui, ó, perto aqui da costela aqui do estômago. Essa parte mole aqui chama flanco. Assim eles disseram, né? Não sei se é mesmo. Nem pesquisei ainda. Bom, não era bem uma dor, era assim, como se tivesse queimando por dentro, sabe? Como se passasse por um lado, voltava para trás, como se estivesse passando alguma coisa quente dentro assim, indo e voltando. Vinha aquela intensidade e ficava fraco, vinha aquela intensidade e ficava fraco. E aquilo foi me perturbando, sabe? Aí na ocasião do ano passado, que a minha mãe foi no posto para consultar, na consulta da minha mãe eu perguntei para a doutora Joelma. Eu contei ela, falei assim, ó, eu tô sentindo um desconforto aqui neste lugar aqui, ó. E esquenta, queima, passa, depois mais na frente volta de novo, mais na parte da manhã. Aí ela disse para mim, uai, então vamos pedir um ultrassom, né, pra gente ver o que tá acontecendo. Na minha cabeça, na minha cabeça era o fígado que estava com algum tipo de problema, sabe? A gente não tem noção assim. Eu até andei pesquisando justamente do lado do fígado, né? A tal da internet, às vezes põe minhoca na cabeça da gente, né? A gente sente as coisas e vai procurar na internet para saber o que é aquilo que a gente está sentindo. Aí eu pensei, deve de ser o fígado, né? E ela, não, mas vamos pedir um ultrassom do abdômen total. Aí você faz o exame e depois você traz aqui para a gente ver. E passado disso aí, eu acho que foi um mês ou dois ainda para mim fazer esse exame, se não me engano. Não tenho certeza assim ao certo se eu já fiz ele mais rápido ou não. Bom, aí chegou o dia do ultrassom. E no dia do ultrassom, né, faz todo aquele preparo, a gente toma água até não ter mais jeito. Eu acho que era 1 litro, eu acho que é 1 litro ou 2 litros de água que eu tinha que tomar meia hora antes do exame. Aí o exame era antes do almoço? Antes do almoço. Acho que eram as 10 horas da manhã. E tome água. E chega lá, atrasa para fazer o exame, está demorando, passa outro povo na frente. Eu já estava que não aguentava mais de vontade de ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Pensei, agora brincar vai atrapalhar, né? Fazer o exame. Aí até que enfim, graças a Deus, chegou o momento do exame. Aí
Deitei na maca lá, o médico fez todo o preparo, passa uma coisa gelada na gente lá, uma meleca lá. E ele começou o exame. Fez de um lado, passou do outro, voltava, passava de novo. Aí de repente ele desce lá pro lado dos rins, né? Aí passa lá no rim direito, passa no rim esquerdo, volta de novo, passa de novo, repete. Aí ele parou do lado direito e tá lá, passa de um lado, esfrega, passa do outro, tira, põe de novo. Eu pensei, mas que é isso? Será que tem alguma coisa errada aqui? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele vai, vira, respira, solta. Vai lá no banheiro, esvazia a bexiga. Depois eu te chamo de novo. Bom, ia lá, esvaziar. Quando ele fez me chamava, deitei lá de novo. Aí começou tudo de novo. Vai de um lado, vai do outro, volta. Aí eu olhei pra televisãozinha assim, não enxerga muito bem aqueles negócios lá. E a hora que ele vinha tipo um caroço assim na frente da tela da televisão. Eu pensei, agora pronto, olha lá, tô com um trem no rim. Bom, ele ficou uma boa parte mexendo do lado direito. Então eu já pensei, sim, tem alguma coisa mesmo. Aí ele finaliza o exame e fala assim: tem um caroço no seu rim, um nódulo no seu rim direito. Você leva no posto e esse caroço precisa ser investigado. Meu irmão, minha irmã, quando a gente se depara com uma situação dessa, quem nunca se deparou, talvez não entenda. Mas eu cheguei lá no dia desse exame, até bem, sabe assim, tranquilo. Mas eu já saí de lá balançado, com o emocional todo bagunçado. Pensando, eu tô com agora, pronto, eu tô com câncer no rim, né? E a minha esposa, não preocupa, vamos esperar o resultado. Eu não lembro se a gente pegou o resultado no mesmo dia. Pega no mesmo dia, na A gente mesma hora. pegou o resultado na mesma hora. Não preocupa não. Vamos levar lá no posto e vamos ver o que o médico vai falar. Aí chega lá no posto, né? Eu acho que, se não me engano, foi no outro dia ou 2 dias depois eu consegui a tá levando o resultado no posto para o médico dar uma olhada. Aí o médico, né? Não, isso aqui não é nada não, você pode ficar tranquilo, mas nós vamos pedir uma tomografia para a gente ter um diagnóstico mais exato. Vamos ver o que a tomografia vai falar. E eu já de antemão falei assim, não, doutor, foi o doutor Marcos Leandro que olhou o ultrassom. Falei, não, doutor, então faz o seguinte, o senhor vai mandar esse pedido para a gente mandar para a Secretaria de Saúde. Isso aí vai demorar muito. Mas em todo caso, eu vou dar um jeito, vou pedir desconto, vou correr atrás, eu quero fazer uma ressonância magnética. Com a ressonância magnética, ela já dá uma visão melhor, já é um exame mais apurado, né, vamos dizer assim, né, tem uma... eu não sei como é que fala, né? Então, você enxerga as coisas melhor no exame. E assim ele fez. Então, ele fez o pedido da tomografia para mandar para a Secretaria de Saúde, que inclusive até hoje não saiu, já fiz a cirurgia, tô bom, até hoje nada. E ele fez o pedido da ressonância magnética para mim, nós corremos atrás, fomos atrás dos amigos aí, e Deus seja louvado, nós conseguimos um desconto muito bom. Fizemos a tomografia, a ressonância magnética. Meu irmão, minha irmã, até fazer a ressonância magnética, eu não estava comendo, não estava dormindo, minha cabeça virou uma coisa de doido. Eu passava a noite em claro, o que eu fazia era rezar, pedir a Deus misericórdia. Mandando mensagem para os irmãos de igreja, tudo, contando a minha história, falando e pedindo oração para um, pedindo oração para outro. E bom, demorou um pouco, mas chegou o dia da ressonância. Bom, aí fomos fazer o exame. Toca dentro daquela máquina. Fica lá. Aí o resultado demorou mais uns
uns 4, 5 dias para sair. Mais uma parte de tensão, esperar o tal do resultado chegar. O dia que nós pegamos, no dia da gente pegar o resultado, eu falei assim para André, eu falei assim, ó, nós vamos pegar o resultado, nós não vamos abrir o resultado. Primeiro nós vamos pegar esse resultado, nós vamos passar lá no Santíssimo, lá na Igreja do Rosário, vamos passar lá no Santíssimo. O primeiro médico que vai olhar esse resultado vai ser Jesus Cristo Eucarístico, lá no Santíssimo Sacramento. Nós chegamos lá, falei, Senhor, está aqui o exame, está aqui o resultado. O Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo. Que seja feita a sua vontade. Mas mesmo assim a gente ainda não abriu o resultado, não. Deixamos para o outro dia, 9 horas da manhã, para a gente levar no posto para o médico olhar. No outro dia cedo, nós fomos lá para o posto. Aí o doutor Marcos Leandro abriu, olhou, ficou assim. Pensei, agora pronto, né? Aí ele olhou e falou assim, olha, aqui deu um tumor. Mas eu posso te garantir que isso aqui não vai ser nada não. Eu vou te encaminhar pro nefrologista e o nefrologista vai ver o que é que faz com você. Aí lá no resultado estava um cisto de Bosniak 3, com um monte de número, de código, de tanta coisa. Eu falei assim, não, mas isso aqui é alguma coisa, não tem jeito não. Bom, aí demora mais um tempo para a gente chegar para o posto autorizar para ir lá para o médico, lá na clínica de especialidades, para o nefrologista. Nesse tempo eu já estava tomando aquele remédio ou não? Não, né? Pois é. Bom, aí nós chegamos lá na clínica de especialidades, num dia, eu acho que foi 2 horas da tarde, o horário da consulta. Aí o médico vira e fala assim, olha, isso aqui é um tumor, vamos esperar 6 meses para a gente fazer uma nova ressonância para ver se ele evoluiu. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, mas isso aí pode esperar? Não é nada assim que a gente tem que correr atrás, não? Aí ele parou, pensou assim, não, vamos fazer o seguinte, então eu vou te encaminhar para o urologista. Você vai no urologista e ele vai ver o que faz, tomar a opinião dele. Bom, volta para o posto de novo, deixa papel no posto para marcar a cirurgia de novo lá na clínica de especialidade com o urologista. A consulta, né, com o urologista. Aí foi mais ou menos 15 dias. Aí foi mais ou menos uns 15 dias. Bom, chegou o dia de ir no Dr. Robson, urologista. Ele olhou e falou, Nelson, meu amigo, é o seguinte, isso aqui tem que ser tirado, dentro de 6 meses você já tem que ter tirado o seu rim. Porque isso aqui é um tumor, é um tumor maligno. Você tem que tirar ele e não pode esperar. Aí eu esquentei a cabeça mesmo. Aí o trem empipocou mesmo na minha cabeça. Falei assim, misericórdia. Falei assim, doutor, mas eu não tenho condição de pagar uma cirurgia. Eu sou pobre, nós somos pobres, nós não temos condição. Ai, meu irmão, minha irmã. Quando a gente depara com uma situação dessa na nossa vida, que a gente vê o quanto a gente não vale nada. Nós não valemos nada neste mundo. Olha só, nessa fase aí de janeiro, quando eu consultei no posto, até chegar nisso aí, foi na faixa de uns 3 meses. 2 a 3 meses, se não me engano, por aí. Meu irmão, dentro de 3 meses de janeiro, fevereiro, março, por aí, eu já estava com o psicológico totalmente assim, abalado. Eu estava firme pela minha fé, pela fé que a gente tem em Jesus Cristo. Aí, a partir do momento que o Dr. Robson disse isso,
Aí a gente já esquentou a cabeça, procura para um lado, procura para outro, conversa com um, conversa com outro. A minha esposa trabalha numa certa área da saúde. Ela conversava com os médicos que era amigo, mostrava o exame, o resultado, o laudo da ressonância. Um falava uma coisa, outro falava outra. E a gente fica meio que desnorteado. Aí um amigo, né, falou para a gente sobre a gente estar indo em Barretos. Por que vocês não vão em Barretos, tal? Bom, eu falei assim, nós não temos condição. Não é fácil, uma passagem é cara, não é complicado. Mas Deus é tão misericordioso que num dia a gente conversando, a minha sogra dispôs a emprestar o carro dela. Um padrinho nosso de casamento dispôs dirigir para a gente, levar a gente lá. Uma irmãzinha da igreja, eu não vou citar o nome dela porque, né, de repente ela pode ouvir. Tem pessoas aqui no grupo que conhecem ela e não vou dizer porque ela disse que queria ajudar, mas não queria que se identificar. Então, esse motivo, vou ser fiel até o último dia que Deus me der a vida. Eu não vou dizer porque ela pediu. Ela nos ajudou com a gasolina. Ela e mais outros irmãos nos ajudaram com a gasolina. Então, foi em questão de menos de uma hora. Já estava com o carro, o motorista e a gasolina. E o dinheiro da nossa alimentação. Entramos no carro, nós entramos no carro num dia, não lembro que dia que foi. Acho que foi no domingo, né? Dia 25 de fevereiro de 2019. 25 de fevereiro de 2019, de madrugada. Acho que eram umas 2 horas da manhã. Nós entramos no carro e, ó, capinamos para Barretos. Fomos com a cara e com a coragem. Chegando lá, Deus nos guiou no lugar certo. Lá no ambulatório, a gente não conhecia nada. E eu falei, Senhor, vai na frente e prepara tudo. Chegando em Barretos, para que lá que nós vai? A única coisa que nós tinha é um endereço que o meu tio, que também não anda bem de saúde, coitado, a gente até precisa de orar por ele. Ele é de outra religião, ele é evangélico. Ele fazia tratamento em Barretos, inclusive ele já foi desenganado pelos médicos, ele não está indo lá mais. Os médicos já desenganaram ele, já falou que não resolve mais. Ele me deu um papel com o endereço do lugar que ele vai fazer tratamento. O lugar que ele fazia o tratamento não era o mesmo lugar que eu tinha que ir. Bom, vamos com esse endereço na mão. Chegando lá em Barretos, Deus é tão misericordioso que nós já chegamos praticamente no lugar. Entramos no lugar, não era, entramos no outro, não era, chegamos no outro portão, entramos, era lá que era o ambulatório. Meu irmão, chegamos lá, se tivesse muitas pessoas na nossa frente, era 20 pessoas da nossa frente. A fila estava no máximo 20 pessoas, o ambulatório. Meu irmão, minha irmã, não foi 5 minutos que nós estávamos lá. Estávamos tão ansiosos, minha esposa e eu, tão ansiosos assim, sabe, com aquela coisa, que a gente não, parece que a gente estava como que cego, sabe, parece que a gente estava com a mente fechada, assim, como uma viseira de cavalo, assim, ó, de um jumento, você põe uma viseira no jumento, assim, para puxar uma carroça, para puxar alguma coisa, você estava enxergando só ali, sabe? E não foi 5 minutos, quando olhamos para trás, se tivesse 200 pessoas, era pouco. Tinha muito mais do que isso. Deus nos levou no momento que estava calmo. Com certeza, Jesus esperou a gente chegar para empurrar o povo lá para o ambulatório. Chegou a nossa vez. Cheguei no balcão e disse assim para a atendente: Eu sou o Nelson, essa aqui é minha esposa, eu sou lá de Patos de Minas, Minas Gerais. Estou aqui pela graça de Deus. Ninguém me mandou aqui, eu vim por conta própria, eu quis vir, porque eu preciso de uma opinião de um médico aqui de Barretos. Porque aqui é referência no tratamento oncológico e eu estou com tumor no rim
estou desesperado e preciso de ajuda. E ela pegou todos aqui os meus documentos, eu já levei tudo arrumado. Cartão SUS, identidade, CPF, xerox de tudo quanto é tipo de exame que eu tinha, dos exames que eu fiz, exame de sangue, outros exames que eu tinha aqui em casa, eu levei tudo. Coloquei na mão dela, deixei uma pastinha com os originais e outra pastinha com xerox, que eu tinha certeza que eles iam pedir xerox, né? Levei. Ela pegou esses papéis e falou assim, olha, primeiro o senhor vai passar por um enfermeiro, depois do enfermeiro ele vai ver se passa só para o médico. Eu falei assim, não tem importância, eu quero, se me atender, não tem importância, eu quero uma opinião daqui. E espera mais de umas 5, 6 horas de prazo. Isso foi chamar a gente, isso aí não era 7 horas da manhã. Foi chamar a gente, já era praticamente quase meio-dia, porque tem todo um regulamento. Primeiro os que já fizeram cirurgia, os que estão fazendo quimioterapia de uma forma, de outra, e depois é que eles chamam as pessoas para consulta. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não passou por um hospital tipo Barretos, assim onde tem pessoas que mexem com, que passam por essas dificuldades de tratamento, nós não fazemos ideia do que é um sofrimento. É muita gente que sofre por esses problemas de câncer. Eles chamavam na faixa de 20 a 50 pessoas por vez. Era o prazo de levantar aquelas 20, 50 pessoas e sair para ir para a hora que se olhava, as cadeiras já estavam todas tomadas novamente. Isso aí foi o tempo inteiro que eu estava lá aguardando. Bom, chegou o momento deles me chamarem para o ambulatório, para passar pelo enfermeiro. Chegando no momento do enfermeiro, o enfermeiro falou muitas coisas lá para a gente. Eu não vou entrar em detalhes porque vai esticar mais um pouco, né? Vamos direto ao que interessa. O enfermeiro disse, olha, o médico está atendendo, eu vou chamar o médico, não onde ele está atendendo, para ele vir aqui conversar com vocês. E nisso ele foi, demorou na faixa de uns 10 minutos, nós ficamos esperando. Enfim, o médico chegou, conversou com a gente, falou assim, olha, eu estava olhando o seu laudo aqui, do seu exame, que o enfermeiro levou o laudo para ele ver e para ele ir lá conversar com a gente, né? Estava olhando, é o seguinte, realmente isso aqui é um tumor, não tem como fazer biópsia. Para a gente fazer a biópsia, você tem que retirar o rim para fazer a biópsia para saber o que é. Mas de antemão eu já te falo que isso aí é um tumor e não precisa de você se preocupar. Esse tumor a gente já conhece ele, tem um outro médico que estuda esse tipo de tumor. Tem 40% de chance desse tumor ser maligno e 60% de chance de ele ser benigno. É o contrário? É 40% de chance dele ser benigno e 60% dele ser maligno. É isso? Tá. Então, quer dizer que tinha mais chance de ser maligno do que benigno, né? Mas já tinha 40% de chance de não ser nada, né? De ser uma coisa que não é benigno. Então ele disse que não precisava de desesperar, mas que ele ia marcar uma consulta para mim para o dia 24 de fevereiro de 2020, fevereiro passado agora. Quer dizer que um ano depois eu ia voltar lá para fazer uma consulta. E a Andréia me lembrou de um detalhe aqui que eu esqueci, né? Todos os médicos que eu passei, tanto aqui na minha cidade, aqui em Patos, né? O nefrologista que eu já falei, o urologista que eu falei, os médicos que ela conhece, que nos orientaram. Lá em Barretos, uma das primeiras coisas que o médico perguntou foi: você está urinando sangue? Não. Você dá febre? Não. Você sente outras coisas? Não. Não sentia nada. Nada, 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 nada. Como se eu não tivesse nada. A única coisa que eu senti foi o que eu disse lá no início, que é uma coisa queimando aqui no flanco, aqui próximo à costela, com essa parte mole aqui da barriga. Bom, viemos embora.
aliviados com o que o médico disse. Passamos no restaurante lá, almoçamos. Graças a Deus almocei super bem, fiquei bem mais aliviado e viemos embora. Chegando aqui em Patos, um outro médico, amigo da minha esposa, lá de onde ela trabalha, ele nos deu uma sugestão de irmos em Jaú, São Paulo, na clínica urológica lá em Jaú, de frente ao Hospital Amaral Carvalho, que também é referência em tratamento oncológico, no qual também, pelo que eu fiquei sabendo, é uma extensão de Barretos. Aí então vamos lutar para poder ir para Jaú. E como essa minha amiga já tinha me dito desde o início, que ela ficou sabendo, que ela sempre estaria à disposição para me ajudar no que fosse preciso, aquilo que ela não conseguisse me ajudar, ela ia buscar ajuda. Ela ia arrumar pessoas para nos ajudar, para estar, né, ajudando a gente nessa luta, na busca de uma solução para este problema. Aí eu cheguei, mandei uma mensagem para ela e falei assim, olha, é o seguinte, lá não deu nada, o médico disse que é assim, assim, assado, e agora um médico, que é amigo da Andréia, sugeriu a gente a estar indo para Jaú, São Paulo. E para a glória de Deus, né? A minha sogra, não, meu filho, pode usar o carro, não tem importância. E o meu padrinho falou, não, eu levo vocês de novo, não preocupa não, nós estamos aqui para isso. E a minha amiga, graças a Deus, novamente conseguiu nos ajudar com a gasolina. Fomos para Jaú. Que data que foi, você lembra? Foi final de março, 23, 27? 27 de março, que eu falei até que era no dia 27, consagrado a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né? É isso mesmo. Então, dia 27 de maio, lá de 27 de março, lá vamos nós para Jaú. Chegando em Jaú, na clínica urológica, marcamos a consulta com o Dr. Guilherme Prado, acho que é isso mesmo. Ele olhou aquele resultado e disse, isso aqui é um tumor, não, mas antes ele perguntou, você está urinando sangue? Não. Você está dando febre? Não. Você está sentindo tonteira? Não. Nada, 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 doutor, não sinto nada. Ele falou, pois é, isso daqui é um tumor maligno e ele precisa ser retirado o mais rápido possível. E eu disse para ele, doutor, eu não tenho condições de pagar. Nós não temos condição de pagar a cirurgia. Ele falou assim, então é o seguinte, eu vou te dar uma carta, você vai chegar lá na sua cidade, vai apresentar essa carta lá na Secretaria de Saúde e vai pedir eles para marcar uma consulta comigo aqui no Hospital Amaral Carvalho. Assim que essa consulta for marcada, eu vou puxar você para o sistema do SUS para a gente fazer a consulta e já marcar a sua cirurgia. Eu não posso te pegar já de uma vez e te passar hoje, pegar você e já passar para o Hospital Amaral Carvalho, porque eu vou estar sendo desonesto com os irmãos que estão esperando cirurgia. Tem muitos que estão ali esperando vaga. Então eu não posso, você veio aqui, pagou a consulta e eu já vou lá e já te transfiro para o SUS. Eu não posso fazer isso, eu estou sendo desonesto. Estou sendo desonesto com os outros que estão esperando na fila. Então você tem que vir pelos meios legais. Você vai para a sua cidade, apresenta a carta, eles ligam aqui, marcam a consulta, você é consultado e já marca a cirurgia para você. Bom, voltemos para Patos de Minas novamente. Nós chegamos aqui na mesma semana, fomos lá na Secretaria de Saúde, levei a carta, apresentei para eles lá. E eu falei assim, olha, e não, primeiro eles disseram, olha, nós não temos pactuação com São Paulo, então não tem possibilidade nenhuma da gente marcar essa consulta lá. Mas nós vamos estar passando para... Eu esqueci o nome que eles falam lá, não lembro não. E vamos ver como é que a gente pode fazer. Mas eu já vou te dizer que isso aqui vai demorar. Naquele momento, meu irmão, minha irmã,
o Espírito Santo falou por mim. Meu irmão, antes de eu entrar nessa parte que eu já li falando, que o Espírito Santo falou por mim, antes disso foi uma provação enorme para chegar aonde eu cheguei lá em Jaú, onde eu e minha esposa chegou lá em Jaú. Antes disso, papel que não dava certo, preenchia papel, dava errado, chegava na secretaria, voltava para o posto porque dava errado. Gente no posto que de alguma forma fez pouco caso da gente, sabe? Tem muita gente competente, mas em especial uma irmãzinha lá que eu vou te falar. Misericórdia, Jesus toma conta dela, sabe? Então, tive que ir atrás do Dr. Robson de novo umas 2 vezes para ele preencher papel para mim lá no escritório particular dele, que eu tenho o telefone celular dele. Liguei para ele, ele não pode vir cá. Eu fui lá umas 2 vezes para ele preencher papel. E assim foi. Foi uma tribulação até chegar nesse ponto. Porque é o inimigo que não queria que eu fizesse essa cirurgia. Então, meu irmão, dentro de tantas tribulações que passamos, empecilhos, nós não desanimamos, não desistimos. Correndo atrás, orando e pedindo a Deus, os irmãos orando, a igreja orando, enfim. Chegou com o papel, com a carta do Dr. Guilherme lá de Jaú, aqui na secretaria. Assim que eles disseram que ia demorar, o Espírito Santo tocou no meu coração, que eu tenho certeza que não foi eu que falei, foi o Espírito Santo que falou por mim. Eu falei assim, olha, eu tenho 39 anos, tenho 3 anos de casado, o meu pai, a minha mãe são doentes, precisa de mim. A minha sogra não tem saúde muito boa, também precisa de nós, eu e minha esposa também ajuda. Vocês vão esperar eu urinar sangue? Vocês vão esperar eu dar febre? Vocês vão esperar isso aqui rebentar dentro de mim para depois vocês marcar a cirurgia? Eu preciso tirar esse rim logo o mais rápido possível. Aí ela falou assim para mim, não, nós vamos ver o que a gente pode fazer por você. Esta semana nós te liga, terça-feira eu te ligo. Porque tinha uma fila de pessoas que Isso, precisavam de cirurgia e no mínimo ia gastar mais 3 anos para ele conseguir uma vaga. exatamente. Parece que eram umas 80 pessoas esperando cirurgia lá em Belo Horizonte. E eles marcavam 2 cirurgias por mês Quando marcar. quando marcava. Era 2 cirurgias quando marcava. Agora vocês imaginam. Se não fosse esperar 3 anos, ia ser muito mais, né? E nós em oração, em oração, em oração. Na terça-feira, a menina da secretária me liga. Falou assim, olha, foi marcada a cirurgia, foi marcada a consulta para você lá em Belo Horizonte, eu não lembro a data mais, você lembra? Não lembro. Não, então fala. Foi dia 23 de abril, ou 27 de abril. 23 então. Foi marcada a consulta para você lá em Belo Horizonte, dia 23 de abril. Bom, fomos lá na secretaria, buscamos os papéis para consulta, corri lá no posto, levei o papel para o posto, deixei lá. Foi especificado que eu precisava de acompanhante, porque eu tenho baixa visão. No dia de nós pegarmos a van, na primeira consulta que nós vamos, mais provação para mim não ir para Belo Horizonte. A abençoada da mulher do posto não colocou que eu precisava de acompanhante, não. Não, antes disso, vou te contar maior. Antes disso, que nós pegamos os papéis antes, lá na secretaria. Nós esperamos fazer. Nós esperamos eles fazer os papéis, eles ligou e falou assim, ó, tá pronto, se você quiser vir pegar o papel, pode. Nós fomos lá, esperamos uma meia hora lá para eles acabarem de organizar os papéis e passar para o computador, passar para o sistema. Pegamos os papéis, viemos no posto, mas antes de ir no posto, a minha esposa olhou e falou que precisava de atestado, comprovando que eu precisava de acompanhante. Chegamos lá no posto, entregamos os papéis tudo, com o atestado lá. E a menina pegou e mandou os papéis para a secretaria.
Uns dias antes, eu liguei lá na secretaria, por curiosidade, para saber se estava tudo certo. Ela olhou lá e falou assim, não, o atestado não está aqui. Eu falei, mas não é possível uma coisa dessa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para mim sozinho? Eu não dou conta de enxergar longe para me ler os negócios lá. Bom, vamos correr atrás de papel. Fui lá no Dr. Paulo Nunes, que é o médico de visão. Primeiro eu liguei, conversei com a secretária, perguntei se eu poderia ir para ele fazer o atestado para mim, né? Mesmo sem eu pagar a consulta, se ele faria o atestado. E ele disse que eu podia ir lá, que ele faria o atestado para mim. E assim, graças a Deus, eu fui lá e ele fez o atestado. Com o atestado em mãos, tiro o xerox do atestado, deixo com a menina do posto. O atestado tem que ser do posto, não pode ser de médico particular. Eu pensei, Jesus Cristo, cuida de mim, Senhor Jesus. Aí eu converso com o doutor Marcos Leandro, faz um atestado para mim. E ele disse assim, ó, hoje eu não posso fazer. Amanhã eu faço. Bom, aí amanhã eu fui lá. Ele fez o atestado, tirei um xerox, entreguei para a menina. Bom, ficou tudo certo? Ficou. Chegou o dia de pegar a van da prefeitura para ir para Belo Horizonte. Chega lá, lá no antigo mini hospital para pegar a van. A hora que nós vamos entrar para a van, que ele olha lá, não, aqui tá só seu não, mas sua esposa não pode ir não. E eu, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Aí acaba que deu certo, que uma pessoa faltou, a minha esposa foi. Graças a Deus, um desistiu e ficou a vaga para ela. Nós fomos. Chegou em Belo Horizonte, fizemos a consulta e o médico já me deu os papéis para o risco cirúrgico. Não, lá em Belo Horizonte perguntou a mesma coisa. Você está urinando sangue? Está dando febre? Tá isso, aquilo? Não, não estou sentindo nada, doutor. Não sinto nada. Bom, fez os papéis para me fazer os exames por risco cirúrgico. No outro mês da frente, eu ia voltar com os papéis por risco cirúrgico. Ou foi 15 dias? Eu não lembro. 13 de maio. 13 de maio, né? 13 de maio, eu ia voltar De Nossa de Nossa Senhora. Senhora de Fátima, eu ia voltar com os exames pronto para marcar a cirurgia. Bom, chegando aqui em Patos com os papéis, a gente vai, faz os exames. No dia 13 de maio, retornamos para Belo Horizonte com todos os exames prontos. No dia para a gente retornar, meu irmão, minha irmã, novamente problema na van. Dessa vez estava tudo certo, meu nome estava certo, da minha esposa estava certo. Estava tudo arrumadinho. Com um detalhe, a van não cabia todo mundo. O povo da secretaria, vamos supor que a van carrega 30 pessoas, eles arrumaram 35. Ia sentado um no colo do outro? Como? Não tinha jeito, né? Meu irmão, minha irmã. Aí eu desesperei, falei assim, agora como é que a gente faz? Aí nós corremos para a rodoviária. Chegando lá na rodoviária, tinha passado uns 5 minutos da meia-noite. Eles não quiseram me vender a passagem, no ônibus tinha vaga, e eles não quiseram me vender a passagem porque já tinha fechado o caixa. Eu dei uma porrada no ônibus, desesperei, dei uma porrada no ônibus, joelhei no chão. A minha esposa falou que eu joelhei no chão, mas não lembro disso não. Eu dei uma porrada no ônibus e falei assim, meu Deus do céu, o que, é que vai ser de mim agora? Eu tenho que ir para me mostrar o resultado, para me marcar a cirurgia, para me tirar meu rim. Eu desesperei. Aí a minha sogra arruma o carro. Eu ligo para um, tá dormindo. Eu ligo para outro, vai viajar, porque ele trabalha de caminhão, não podia me levar. Liga para outro, não atende, liga para outro, não atende. E eu não dava E a conta. minha esposa não dava conta de dirigir. Ela dirige dentro da cidade, mas ela tem medo de viajar assim. Aí Deus instruiu no coração deles que ligou para um amigo deles lá, o Márcio, e ele falou assim: ai, não, o pessoal do Mozart, do táxi, eles fazem esse tipo de serviço. Aí eu liguei pro Mozart, não, a gente vai sim, a gente te leva lá. Aí ele, para a glória de Deus, o motorista que eles arrumaram para me levar, ele deitou mais cedo para dormir. Aí começa a graça de Deus, começa aqui. O motorista que eles arrumaram para me levar
estava dormindo mais cedo, deitou umas 5, 6 horas da tarde para dormir, porque no outro dia cedo ele ia viajar com um irmãozinho para levar ele em Uberlândia. Então, se ele deitou umas 6 horas da tarde até meia-noite, ele dormiu 6 horas de sono. Então, ele estava descansado. E eles arrumaram ele para levar a gente para Belo Horizonte. Então, ele levou a gente para Belo Horizonte. Não, mas antes eles disseram, a viagem é R$ 900. A gente cobra R$ 900 para te levar. E também R$ 20 por hora que o taxista for ficar te esperando. Bom, a minha esposa me corrigiu aqui. Era R$ 800, eles iam cobrar para me levar e trazer de volta, R$ 800 e mais R$ 20 por hora que o motorista fosse ficar me esperando, por isso que ficou em 900. Bom, graças a Deus, chegamos cedo lá em Belo Horizonte, foi atendido, o médico olhou o risco cirúrgico, voltamos de Belo Horizonte no dia 13 de maio. Vírgula, né, amor? Hum, No caminho para Belo Horizonte, daqui de Patos de Minas até Belo Horizonte, são 400 quilômetros, para quem não conhece. Só que o hospital que ele faz cirurgia, ele é afastado da cidade. Ele fica tipo no pé do é morro. o Hospital da Baleia. Ele fica longe, ele fica no meio. É, Eu brincava que era no meio do mato, porque quando você sai de dentro do hospital, você só via mato, você só via árvore, via gato, via cachorro, via tudo lá. Menos, é, como se diz, casa, esse tipo de coisa não tinha em volta, só mato. Você escutava até o barulho da água, tinha tipo um riozinho é lá um, do um lado. córregozinho do lado, né? Então, o que aconteceu? A gente pegou um engarrafamento que a gente andava nem a 10 Ah, é km por hora. verdade, é verdade. E É você verdade. ficou ansioso Eu fiquei demais. ansioso demais Tava em da tempo de você conta. chorar. Eu estava em tempo de chorar porque o carro não andava e a minha consulta era 8 horas e já era mais de 7 horas. Não, já era 8 Já horas. era 8 horas Nós já? chegamos lá, já era 8h30. Agora o Não, médico vai embora, o médico não vai me me atende, deixar. né? E nós passou por isso tudo e não vai dar certo. Nossa, esse homem ficou numa agonia danada. E eu tentando acalmar ele, mas eu também tava uma pia. E eu, não, vai dar certo, vai dar certo. Eles não vai finalizar assim, porque lá a gente chega lá, a gente pega uma fila, uma ficha, para você esperar o povo chamar lá na frente. Quando chama lá na frente, você tem que fazer os papéis e ficar esperando chamar o nome da pessoa lá no painel de novo, para contar qual sala que Tem que é. esperar 2 vezes, né? É. E aí tinha muita gente na nossa frente. E aí ele desesperou que o nosso número lá da chamada estava longe ainda. É, isso mesmo. Aí foi que nós consultamos e voltamos com a cirurgia marcada. Graças a Deus, né? O médico marcou a cirurgia para o dia 6 de junho, então isso foi dia 13 de maio, né? Foi. 13 de maio. E no dia 6 de junho a gente ia fazer a cirurgia. Mas a gente ia voltar 3 dias antes para tirar sangue, para fazer, como é que fala? Para a bolsa de sangue, né? Para Porque na se hora do caso, na hora da cirurgia, se eu precisar de transfusão de sangue, eles já sabiam qual sangue que eu ia precisar, você né? precisava de doador. E eu precisava de doadores de sangue. Então, graças a Deus, muitas pessoas ajudou, doou sangue, até mais do que precisava, graças a Deus, né? Eu já vim com a cirurgia marcada, com papel para pedir a doação de sangue no Hemominas, aqui de Patos, né? E graças a Deus deu tudo certo. Chega o dia da cirurgia, né? O próximo dia da cirurgia. O padrinho nosso, o Célio, ele ele dispôs a nos levar para Belo Horizonte no carro da minha sogra. Eu falei assim, não, eu não vou, eu vou de ônibus ou de carro, mas de van eu não vou. Vai que chegar lá esse trem da problema de novo para ir fazer, para levar o risco cirúrgico. Já aconteceu o que aconteceu. Se acontecer aquilo lá, eu dou um infarto. Misericórdia. Aí nós pegamos o carro, arrumamos dinheiro para gasolina, fomos de carro no dia 6, 5, dia 4, né? Nós chegamos lá no dia 4, dia 3. Nós chegamos lá no dia 3 para a gente dormir tranquilo. No outro dia, dia 4, a gente foi lá tirar o sangue. Bom, tiramos o sangue, ficamos lá na Salmex, lá o Toninho, né, acolheu a gente.
No dia 5, a minha tia foi para Belo Horizonte para fazer companhia para minha esposa, a tia Ana. Aí lá na Salmex não tinha lugar para comportar a minha tia, porque já estava bem cheio. Aí ela conseguiu uma vaga numa pensão, né, que dava para ficar todo mundo junto. O povo vai desistir de escutar. Ai, Jesus, mas tá bom. Aí a minha tia conseguiu esse lugar para a gente ficar todo mundo junto. Por quê? A gente ia sair de madrugada para ir para o hospital, que 6 horas da manhã eu tinha que dar a entrada lá no Hospital da Baleia. Bom, graças a Deus, né? Deu a madrugada, saímos, fomos para o Hospital da Baleia. Antes eu fiz todo o processo de preparo, de jejum, tudo. Entramos, fizemos a papelada lá na entrada do hospital, entrei para o internamento, me chamaram, vesti a roupa cirurgia, a cirurgia atrasa, mais um pouco de ansiedade, passou um irmãozinho na frente, que era emergência, que, como diz, eu estava esperando ali para fazer a cirurgia, mas eu estava bem, né? Humanamente me olhando, eu estava perfeito, eu não estava sentindo nada. Mas chegou um irmãozinho que precisava, estava, né, com mais urgência, eles passaram ele na minha frente. Aí demorou um tempo, bom, acho que a cirurgia estava marcada para 7 horas e eu fui fazer lá para as 9, né? 9h30. Umas 9h30. Me chamaram 9h30 para o bloco cirúrgico. De 9h30, eu não sei até que hora que eu fui sair de lá bem, porque eu acho que eram assim tanto. Era 5h40 na hora que você foi lá pro quarto. É, quer falar o que você passou nesse momento? Então, a cirurgia dele começou já tarde, fora do horário, né? E por ele estar muito ansioso, mas ele estava bem, o pessoal lá deixou eu ficar com ele esperando lá na sala. Mesmo ele vestido com a roupa do hospital, já todo, como se diz, equipado, né? Eles deixaram eu ficar lá junto com ele. Mas aí na hora da cirurgia mesmo, o médico veio, conversou com ele, pegou os exames, né? Que a gente tinha levado, precisava dos exames. E aí perguntou como que ele estava. Ele falou que estava bem, que só estava um pouco ansioso e estava muito ansioso, né? Pouco não era muito. E tá, eu fiquei lá de fora esperando a minha, como se diz, era muita cirurgia, ela é um lugar muito grande, então era cirurgia de tudo que vocês possam imaginar, da parte ortopédica, ginecológica, e o povo ia entrando, ia saindo e ele não saía. O povo chamava lá, acompanhante do fulano, pode vir aqui, acompanhante de ciclano. E aí todas aquelas pessoas que estavam atrás dele, que tinha chamado depois dele, estavam saindo e ele não. E aí teve uma hora que eu cheguei lá no lugar lá e perguntei à moça, falei assim, ô, a cirurgia do Nelson não terminou ainda não? Me conta. Ela falou assim, não, já terminou. Só que como a anestesia dele foi geral, ele tem que ficar aguardando, tem que esperar. Eu falei assim, não, então eu vou. Será que dá tempo de eu ir almoçar? Porque já era quase 1h da tarde, né? Aí ela pegou e falou assim, não, pode almoçar. Vai ter que esperar umas 2 horas. Eu falei, não, tudo bem, então. Desci, fui ficar com a Tiana lá embaixo, porque lá tem tipo um. Depois que saí de lá tem um barzinho lá dentro, mas tinha as marmitas, né? A gente comprou uma marmita e foi almoçar. E aí eu almocei, mas assim, custando, né? Tava querendo voltar de novo, e o medo deles chamar e eu não poder estar lá junto, né? Subi, nada de chamar. E aí voltei de novo lá naquela salinha e já era outra pessoa que estava lá e perguntei. Falei assim, ô, me dá notícia do Nelson Aparecido de Magalhães, por favor. Aí a moça olhou, telefonou lá dentro e falou assim, olha, ele ainda está em cirurgia. Eu falei, o quê? Mas a moça que estava antes falou que a cirurgia tinha terminado. Aí, peraí então. Aí passou mais uns 10, 15 minutos. Aí eu na porta lá, olhando a pessoa, né? Ela pegou e falou assim: não, ele tem que ficar em observação pela anestesia que ele tomou. Falei, tudo bem, eu tô aqui aguardando. E aí eu ia lá na capelinha, tinha uma capela tão linda, gente, mas tinha. Lá era tão linda, era tão assim, sabe? Parecia assim que toda aquela força,
agonia que eu tava sentindo, tava me tirando na mão, assim, aquele peso com aquela igreja lá. Mas o povo não tinha respeito, não. O povo entrava para sentar e conversar, nem era para rezar. E aquilo ali, parece que aí deixa a gente mais agoniada ainda. Aí, quando foi nisso, tinha uma menina que a mãe dela é uma criança, tinha feito cirurgia junto com, tipo assim, tinha chamado ela antes do Nelson. E aí eu vi o pai dessa menina esperando e a mãe lá dentro. Eles chamaram a mãe para entrar lá dentro para ver ela. E nessa hora, era umas quase 4 horas da tarde, eu vi essa mulher voltando e o pai entrando. E aí eu fui atrás dela, falei assim, moça, moça, desculpa te incomodar, mas aquela hora eu vi você com sua filha lá, ele chamou a cirurgia para cirurgia dela e você não viu meu marido? Não, você não viu ele lá dentro? Não, porque eu tô meio angustiada, eu queria notícia dele. Aí ela falou assim: ah, eu vi sim, ele tá do lado da minha filha. Ah, olha, eu acho que eles não vai demorar a te chamar, não, porque ele tá acordado, ele já tá conversando. Eu escutei ele chamando Andréia, 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 cadê você? Cadê você? E eu vi a enfermeira conversando lá com ele. Eu acho que ele tá meio dopado ainda de anestesia, mas daqui a pouco eles devem te chamar. Aí sabe, aí me deu um alívio. Aí eu parece que aquele medo, aquele coração batendo lá na boca voltou, sabe? Por mais que a gente tenha fé, o humano da gente grita mais alto nesse momento. E aí eu peguei e fiquei no meu cantinho lá esperando. Aí passou um pouquinho, eles me chamaram. Nossa, foi uma felicidade ver ele, assim, sabe? Aí na hora que me chamou, assim, ele ficou me chamando também. Ele não tinha me visto. Aí eu pus a mão nele e falei assim, amor, eu tô aqui, ó. Aí eles me levaram ele pro quarto, só que pela idade dele, não podia acompanhante. Mas aí eu tinha conversado com a enfermeira-chefe do dia e contado a situação, mostrado o relatório médico dele, que ele precisa de acompanhante. Aí eles colocaram ele num quarto com mais 3 pessoas. Aí, o lugar onde colocou ele do lado do moço que estava de cirurgia ortopédica, que estava com a placa muito grande na perna e tinha dado muita infecção na perna. E o Nelson saiu como se diz, super bem lá de dentro da cirurgia, em questão assim, conversando, meio delirando, mas estava bem. Fisicamente, sim, não tinha nada além da cirurgia. Foi uma cirurgia feita, assim, fez foi os buraquinhos, não foi aquela aberta assim, fala por vídeo. por vídeo. Aí o problema maior foi depois, que aí ele começou a dar muita febre e era um dia de muito frio lá em Belo Horizonte. Como eu disse anteriormente, lá era um puro mato. Então o frio lá dobrava. Eu tava com 2 blusas de frio e tava morrendo de frio. De tênis e com frio, sabe? De calça comprida e tal. E aí eu chamava os enfermeiros, chamava o pessoal lá para olhar ele, a febre, pedia o médico e ninguém foi lá olhar ele. Eu fui ter um respaldo de médico e de enfermeiro já era no outro dia. Então, assim, a madrugada inteira, ele com febre, ele não podia com dipirona, que ele tem alergia. Então, até morfina eles deram para ele. Mas o médico não foi lá conversar e contar o porquê daquela febre. E o meu medo dele já estar com infecção. Minha cabeça só estava voltada para a infecção do rapaz que estava do lado dele. Então, e não podia fechar a janela, aquele frio, aquele vento, ele era a segunda cama ao lado da janela, o quarto muito grande e muito frio. E aí eu não dava conta nem de descansar o tempo todo ao redor dele, pôr na mão nele, e febre, febre, nada de ninguém falar nada. De madrugada, 3 e pouquinho da madrugada, eles vai e me desliga as luzes do corredor. E o soro dele terminou, eu tinha pedido para trocar, a moça foi e trocou. E na hora que a luz terminou, eu tinha que ficar colocando a luz do telefone para me olhar se o soro ainda estava, né, passando. Aí na hora que terminou o soro, que eu fui atrás de uma pessoa para trocar o soro para ver se tinha mais medicamento, quem falou que eu achei um enfermeiro?
Entrei em tudo que foi lugar lá, a CTI lá do lado e nada, voltava nada. E fiquei lá no corredor de braço cruzado. Aí depois de uns 15 minutos no corredor de braço cruzado, olhando para um lado, olhando para o outro, andando para um lado, olhando para o outro. Aí uma irmãzinha lá, uma enfermeira, gritou de um escuro de uma sala de enfermaria assim do lado. O que é que você tá precisando aí? Aí eu peguei e falei assim, olha, o soro do Nelson terminou aqui, eu não sei se tem mais, eu tô com medo aqui, perder a veia, eu não quero mexer, eu tenho medo de mexer e ficar pior e tal. De novo? Ela gritou comigo. De novo? Aí eu falei assim: olha, foi você que colocou o soro aquela hora. Você podia olhar, por favor. Aí ela veio assim no quarto de uma vez. Eu falei assim: olha, ele ainda tá com febre. Ela pegou e falou assim: daqui a pouco o médico tá aí. Aí pegou, fechou o soro, né? E falou assim: depois põe mais se tiver. Aí o Nelson falou assim: não é perigoso eu perder a aveia, não? Aí ela pegou e falou pra ele assim: você perde a aveia até não mexer o braço. E saiu, sabe? Aí eu fui. Aí, antes mesmo de finalizar o plantão, eu fui lá, perguntei se não tinha nenhum médico de plantão. Ele falou que só tinha na emergência, mas que já tinha conversado com ele e que ele estava ciente, mas que ele não podia ir lá porque tinha muita emergência. Aí já era umas 9 horas da manhã quando o médico apareceu. Bom, aí então, na primeira vez que o médico chega lá, né, que a gente vai conversar e tudo, aí ele foi contar, né, eu perguntando, ele foi me contar que tiveram que me entubar, que eles tiveram dificuldade em entubar, por causa que a minha traqueia é muito fina, eles tiveram um trabalhozinho, e a minha garganta estava um pouco ardendo, sabe? Por isso que eu perguntei. Que ele falou, não, se é porque tivemos que te entubar e a sua traqueia é fina, o anestesista teve um pouquinho de dificuldade, mas deu tudo certo. Então, meu irmão, eu fui receber alta no domingo. Acho que foi antes do almoço. No domingo, antes do almoço, eu recebi alta. Aí chegando, saindo da alta, nós fomos para a pousada. Eu fiquei lá mais uma semana em Belo Horizonte, em repouso, que eu falei assim, eu não vou, mesmo sendo de carro, meu padrinho levou a gente de carro e voltou para trás, né? Que ele não ficou lá. Falei, o dia que a gente for embora, a gente te liga, ele voltava lá e buscava a gente, né? E assim foi feito. Então eu pensei, eu vou ficar uma semana de repouso aqui para não dar problemas, né? Para não ter perigo de dar algum tipo de complicação. Quando foi no dia da gente vir embora, numa sexta-feira, começou a sair sangue num dos buraquinhos que fez a cirurgia. E nós resolvemos ir lá no Hospital da Baleia para pedir socorro, né? Lá no pronto-socorro. Aí eu entrei lá para dentro, uma médicazinha muito. Só assim, você acha que não é mestre, você pensava que era um adolescente, uma criança. Ela e outra lá, mas muito boazinha, sabe? Aí juntou essas duas lá em cima da minha barriga, espremer e tirar aquele tanto de sangue pisado. Então Deus já usou de misericórdia para sair este sangue, para mim lá, para eles apertar para tirar o sangue pisado. Que se eu viesse embora, Espirrou, né? ela falou que provavelmente isso aí poderia dar uma infecção, sabe? Se não tirasse esse sangue pisado. Aí eles espremeu até não ter mais jeito, tirou muito velho de bolota de sangue, sabe? Que saiu assim. E receitou um remédio para mim e uma cinta. Para mim vir embora de carro, eu tinha que usar uma cinta na barriga. E nós viemos embora, graças a Deus. Chegamos aqui em Patos. A hora que nós paramos lá na casa do meu padrinho, ele ficou na casa dele e a minha esposa acabou de chegar aqui em casa comigo. Aí eu pensei, vou tirar essa cinta, né? Meu irmão, eu tirei a cinta, eu custei aguentar chegar aqui em casa sem a cinta. Falei, gente, misericórdia. Então Deus já providenciou o sangue que saiu lá em Belo Horizonte, quase que na hora, assim, né? Na última hora, porque na sexta-feira à tarde, né? Nós tava lá e já ia dormir, pro outro dia de manhã a gente ia embora. Na quinta. Na quinta, né? Na quinta de manhã, na tarde, que na sexta-feira de manhã a gente ia vir embora. Então, Deus já proveu que eu desse um espirro e saísse o sangue,
para mim ir lá no hospital na quinta-feira, praticamente à noite, para eles apertar, tirar o sangue que estava exprimido para mim vir embora tranquilo, para não dar complicação nenhuma aqui. E nós viemos embora, para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você com tudo isso? O carinho de Deus sobre a nossa vida. Meu irmão, eu sei que a história está um pouco longa, muito longa, né? Mas o que eu quero dizer para você com tudo isso? O carinho de Deus para conosco, para a nossa vida. O carinho de Deus comigo. Humanamente falando, a partir do momento que eu fiz o ultrassom, lá atrás, que eu fiz o ultrassom, para descobrir que eu tinha um nódulo, para depois fazer a ressonância, para descobrir que era um tumor de câncer. Desde o momento que eu fiz o ultrassom, meu irmão, minha irmã, eu não mais senti aquele queimor na minha barriga, aqui no meu flanco, sumiu. Deus usou daquele queimor que eu sentia, usou da minha mãe para ir no posto consultar, para mim ir com ela, para mim reclamar do queimor, para a médica pedir o ultrassom, para o outro médico pedir a ressonância para descobrir que eu estava com um tumor no rim. Eu não senti nada antes, nem durante e nem depois da cirurgia. Todos os médicos perguntaram a mesma coisa. Está urinando sangue, está dando febre, está sentindo cólica, sentindo isso, aquilo, nada. Não sentia nada. Nem antes, nem durante e nem depois da cirurgia. A única coisa que eu senti depois da cirurgia e antes da depois da cirurgia foi o desconforto da cirurgia mesmo, né? Onde mexeu e tudo. Mas o que é que eu quero dizer para você, meu irmão? Que Deus colocou a mão dele sobre a minha vida. Se eu não tivesse descoberto esse tumor antes de eu sentir nada, eu ia descobrir depois que eu começasse a urinar sangue, depois que eu começasse a dar febre, depois que eu começasse a dar infecção de urina, infecção de alguma outra coisa. Ia fazer uma bateria de exame disso, exame daquilo outro, para chegar a descobrir, se descobrisse o tumor no rim. Que o médico falou assim, olha, esse tumor, todos falaram, esse tumor não descobre ele assim, de qualquer jeito. E se a médica no posto tivesse pedido o ultrassom do abdômen superior, não tivesse pedido do abdômen total? O tumor estava aqui no meu rim ainda. E eu ia descobrir a hora que eu estivesse dando febre, alguma coisa. E como eu disse, se descobrisse. Porque provavelmente eles iam buscar outro tipo de infecção em outro lugar, não ia procurar no rim. Não sei, talvez ia procurar na bexiga, porque eu estou urinando sangue, ia procurar na bexiga, ia procurar em outra coisa, talvez na próstata, não sei mais o que. Então, o carinho de Deus foi enorme com a minha vida, comigo, que Ele mostrou antes de qualquer coisa. Bendito seja Deus por essa graça que Ele me deu, a oportunidade de viver, a oportunidade de estar com minha esposa, de estar com meus pais, com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que me amam, que gostam de mim. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum problema, não desanime. Nós já falamos várias vezes aqui que nós precisamos orar sempre. Nos momentos de dificuldade, nós oramos. Nos momentos menos bons, nós oramos. Nos momentos bons, nós oramos. Estamos sempre ligados a Deus, porque na hora que chegar uma tempestade, Deus dá força para nós. E eu esqueci de falar que durante todo esse tempo que a gente passou isso, eu tive que ir no psiquiatra. Eu tomo remédio, eu já passei por síndrome do pânico no passado, tomei remédio para pânico no passado, fiz tratamento com psiquiatra, fiquei um tempo sem, depois voltou de novo, fui no neurologista, ele passou remédio para mim. Agora, novamente, eu tive que reconhecer
que eu necessitava da ajuda médica. Na palavra de Deus diz: ora e procura o médico. Então, eu ainda tomo remédio controlado por síndrome do pânico. E eu vou continuar tomando enquanto eu precisar. Enquanto o médico disser, você precisa, eu vou continuar tomando. A gente que passa pelo problema da síndrome do pânico, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a nossa melhora é a aceitação que eu tenho este problema. Eu tenho essa limitação do pânico, então eu preciso de tomar o remédio. E se não tivesse o remédio, o que seria de nós? O que seria de mim? Então, eu fiz a cirurgia, voltei lá para pegar o resultado da biópsia. Para a glória do Deus, nosso Deus, Senhor e Salvador, o resultado deu benigno, não deu câncer. O médico disse para mim que 99% de chance, mínima possibilidade de ser benigno. Mas antes da cirurgia ele já disse, é maligno. Nós vamos ver o tipo do seu tratamento para você fazer quimioterapia, radial, o que for, depois da biópsia, para saber qual grau que está o seu tumor. E para a glória de Deus, oramos, entregamos no coração do Senhor, foi benigno, não foi maligno. E agora eu tenho que voltar lá em Belo Horizonte de 6 em 6 meses para retorno, para eles verem como está o funcionamento do meu rim. Aí eu levo exame de sangue, exame de urina, para eles verem como está funcionando o meu rim, se o meu rim está bem. Até então, em janeiro eu tive lá, o médico disse que está tudo bem. Agora, dia 14 de julho, eu preciso voltar em Belo Horizonte de novo, com novos exames, para ele ver como está funcionando o meu rim. Então, eu voltando lá agora, dia 14 de julho, mês que vem, com certeza ele vai pedir mais resultado de exame para mim voltar com mais 6 meses. Eu não sei quanto tempo vai levar isso, até eles terem a certeza que o meu corpo está trabalhando normal com um rim só. Louvado seja Deus pela minha vida. Louvado seja Deus porque Ele realizou na minha vida. E esse foi um dos milagres que Ele já me deu. E tantos outros que Ele já me deu. Em nova oportunidade, eu vou estar dando outro testemunho de quando eu era criança, na minha vida de adolescente. A mão de Deus sempre esteve na minha vida, está na minha vida e sempre estará. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, Deus é a nossa força, a nossa fortaleza, é o apoio aonde nós encontramos o refrigério para a nossa alma. Esse é o testemunho que eu tenho que dar para vocês hoje. O testemunho dizer para você que não há maravilha tão grande que Deus não possa realizar na sua vida também, na sua família. Ora e confia em Deus, que no momento certo, na hora certa, a graça vai chegar. E hoje já está fazendo exatos 1 ano que eu fiz a cirurgia. E para a glória de Deus, nem lembro que eu fiz cirurgia. Nem lembro que eu passei por a cirurgia de uma nefrectomia total, ou seja, retirou o rim direito todinho para fora, jogou fora. Estou só com um rim agora. E para a glória de Deus, estou bem. E com uma certeza na minha mente e no meu coração, eu vou cuidar bem deste rim. Não vou tomar refrigerante, não vou comer nada que vai comprometer o meu rim. Vou cuidar bem dele. Vou cuidar bem da minha saúde, porque se Deus permitiu encontrar isso antes, é porque esse tumor ia tirar a minha vida futuramente. Talvez hoje eu já estaria urinando sangue e não sabia o que eu tinha. Talvez com daqui 1 ano, 2 anos ou 10 anos, hora que descobrisse, o meu rim já estaria podre, o câncer já estaria esparramando por todo o meu corpo. Que Deus seja louvado, adorado e glorificado a cada instante da minha vida, a cada instante da vida da minha esposa, no nosso lar, na nossa casa. Deus vela por aqueles que o temem. Deus ama
aqueles que o temem. Não que Deus não ama os que não temem Ele, os que não amam Ele, os que não acreditam nele. Não é isso. Deus ama todo mundo por igual. É um amor incondicional. Mas a partir do momento que eu dou a minha vida para o Senhor, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, Ele cuida, Ele vela, Ele honra aqueles que o temem, aqueles que o buscam. Bendito seja Deus pela minha vida, mais uma vez eu digo. E este grupo de WhatsApp, eu tenho certeza que é um projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida que está aí em tantos estados esparramados pelo nosso Brasil. Deus quis usar deste grupo para chegar na sua casa, na sua família, a graça dele. Que a graça de Deus chegue na sua casa, na sua família, através deste grupo, das ondas deste aplicativo. Para você ouvir este testemunho hoje e acreditar que Deus existe, que Ele pode fazer uma obra nova na sua vida e na sua família. Que Deus pode tocar nessa pessoa que está enfermo, nessa pessoa que está mexendo com droga, nessa pessoa que está cheia de vício. Deus pode tocar. E no momento certo, Ele há de te dar a graça que você necessita. E este testemunho, eu vou fazer um vídeo dele, vou colocar no canal Cura e Libertação, que o Senhor me instruiu a fazer dia 11 de maio, acho que é 11 de maio de 2011. Foi maio de 2011, que eu acho que é isso mesmo, em 2011 que eu fiz esse grupo, esse canal do YouTube, que se chama Cura e Libertação. É um canal para evangelização. Foi no momento de tribulação, dificuldade que eu estava. E agora o Senhor, após essa tribulação, essa glória que Ele deu na minha vida, lá vai este grupo de WhatsApp. Para chegar na sua casa, na sua família, essa palavra de salvação, que Deus tudo pode na sua vida. Basta confiar, saber esperar e Ele vai agir na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E neste canto, eu quero proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família, o Senhor do meu lar e da minha casa. É o Senhor deste grupo de WhatsApp. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro
Glória a ti, Senhor.